Sabe, a gente sempre fala em casa e lar como se fossem a mesma coisa, mas já parou para pensar na real diferença entre os dois? É, parece simples, mas vai muito além de tijolo e cimento. Hoje a gente vai entender o que de fato transforma quatro paredes num verdadeiro refúgio. Fica então essa pergunta no ar: o que faz um lugar ser de verdade um lar? A história que a gente vai conhecer agora traz uma resposta para isso que é, nossa, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. Então, vamos lá. Essa história é sobre uma mãe que, de uma hora para outra, viu o mundo dela desmoronar. E ela se viu, junto com o filho pequeno, numa situação bem difícil. Tudo começou com um divórcio. A vida dela virou um caos, sabe? De repente ela estava sozinha, tendo que lidar com um monte de problemas pessoais e principalmente financeiros. E o peso da situação só foi aumentando. Porque, junto com a separação, veio uma pilha de contas atrasadas que ela teve que assumir, incluindo as prestações da casa. Pois é, com um salário baixo de um emprego de meio período e sem ajuda nenhuma, não teve jeito. A consequência foi dura, mas inevitável. Ela perdeu a casa. Para não ir para a rua com o filho, a única saída que ela encontrou, com muito esforço, foi alugar um trailer bem pequeno num acampamento. Era um lugar super humilde, mas era o que ela podia dar para eles naquele momento. Um teto para ela e seu menininho de 5 anos. E foi ali, no meio daquela dificuldade toda, que numa noite qualquer aconteceu uma conversa. Uma conversa que mudou completamente a forma como aquela mãe enxergava tudo. O gerente do acampamento viu o menino brincando e, sem maldade, perguntou para ele: Ei, garoto, você não queria ter um lar de verdade? Mal sabia ele que a mãe estava ouvindo, escondida, e que cada palavra daquela doeu como uma facada. E a resposta do menino, gente, que coisa linda! Com aquela sabedoria pura que só as crianças têm, ele disse: Mas a gente já tem um lar de verdade. A gente só não tem, por enquanto, uma casa para colocar ali dentro. Essa frase do menino separa, de uma forma brilhante, duas coisas que a gente vive confundindo: o que é uma casa e o que é um lar. Vamos pensar juntos. Uma casa é uma construção, né? É uma estrutura física, um abrigo que protege da chuva, do sol, mas, como a história nos mostrou, é algo que a gente pode perder. Agora, um lar? Um lar é totalmente diferente. Ele é construído com um material muito mais forte que tijolo. É feito de sentimento, de conexão, de afeto. A diferença é gritante, né? A casa é a estrutura física, que é frágil, que uma tempestade pode levar. O lar é essa construção de afeto, com alicerces invisíveis, que dá calor e aconchego de verdade. Ok, então se um lar não é feito de coisas físicas, do que ele é feito? Quais são os ingredientes, os alicerces para a gente construir um? Para construir um lar de verdade, o investimento é outro. É um investimento em atenção, em saber ceder, né? Na renúncia, em entendimento, em perdão. É uma base feita de ternura, de afeto, de companheirismo e, claro, de muita confiança. E o mais impressionante é que um lar construído com essa base, ele é inabalável. Ele se torna a nossa maior fonte de força e de esperança, não importa a tempestade que esteja acontecendo lá fora. E isso nos leva a uma outra reflexão. Qual é, afinal de contas, o propósito de se ter um lar de verdade? Porque, vamos ser sinceros, a gente sabe de tantas famílias que moram em casas enormes, luxuosas, mas que são basicamente estranhos vivendo sob o mesmo teto. A estrutura física está lá, mas aquela conexão, a alma do lar, essa não existe. E essa é a grande lição de hoje, é a gente trabalhar, de verdade, para transformar nosso espaço num santuário, um lugar onde a gente sinta o cheiro da felicidade, onde a gente consiga respirar paz, um lugar que, como aquele menino ensinou, a gente carrega dentro da gente, mesmo que ainda não tenha uma casa para colocar ele dentro. Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal. Se gostou, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.